Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, ira, mágoa, julgamento, impulsividade. Meu nome é Jéssica. Me converti ainda muito nova. Desci as águas do batismo com 12 anos de idade, juntamente com meus pais, que se converteram também. Éramos católicos, mas não praticantes. Nessa época, eu já sabia muito bem que queria servir a Jesus Cristo. Eu amava estar na igreja. Cresci dentro da igreja, sempre participei de muitos ministérios, retiros, congressos, escolinha dominical, grupo de adolescentes, jovens, missões, louvor. Ia orar no monte e orava de madrugada. Mesmo estando em Cristo desde criança, antes da conversão dos meus pais, cresci em um lar de muitas brigas. Lembro da minha mãe alcoolizada em casa por ter brigado com meu pai. Lembro dela chorando várias e várias vezes e tirando satisfação com meu pai por ter achado mancha de batom em uma camisa dele e até mesmo em uma roupa íntima. Meu pai, por muitas vezes, destruía vários móveis para descontar suas raivas e sempre negou qualquer tipo de traição. Além de gritos e xingamentos entre ambos. Eu sempre estive no meio disso tudo. Muitas vezes tomava partido de um lado, ficava a favor da minha mãe, outras vezes ao lado do meu pai. Lembro de ficar com muito medo, assustada, chorava também e muitas vezes sem entender o que estava acontecendo. Meus pais se casaram muito novos. Minha mãe engravidou quando tinha 17 anos e meu pai 19. Eu vim sem ser planejada. Cresci e ouvi em muitas oportunidades a minha mãe falar que só casou com meu pai por estar grávida de mim. E isso sempre me gerou um sentimento de culpa, pois talvez minha mãe e meu pai eram e foram infelizes e só casaram por conta dessa gravidez. Minha mãe conta que escondeu a gestação. Tinha medo do julgamento, medo de ser mãe solteira. Minha mãe descontava suas frustrações em mim. Eu apanhava muito. Mas não era só uma surra de chinelo ou vara, eram socos, muitos socos na cabeça e no meu rosto, que por muitas vezes eu ficava muito roxa. Lembro de um dia quebrar o azulejo do banheiro, pois ela bateu a minha cabeça na parede. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Sempre me dava muitos beliscões, castigos em tampa de garrafa, palavras ofensivas, tudo isso antes dos meus 12 anos. E na maioria das vezes, apanhava por muito pouco ou por quase nada. Na verdade, era uma criança cuidando de outra criança. Nunca pude contar a ninguém. Minha mãe mandava eu falar que tinha caído, pedia para engolir o choro. Tive que mentir por diversas vezes quando me pediam porque eu estava machucada. E quando eu contava o que havia acontecido, eu apanhava novamente por ter fofocado. Com o passar dos anos, isso foi gerando muito medo da minha mãe. Medo de apanhar, medo de falar as coisas para ela. E passei a não gostar da minha mãe. Na verdade, eu tive muita raiva dela. E com isso veio o sentimento de ingratidão por todas as coisas boas que ela fez por mim. Sempre foquei nas coisas ruins e nunca nas diversas vezes que ela me deu carinho e amor. E todo o esforço para me criar, mesmo ela sendo tão nova e por ter sido traída pelo meu pai. Vejo fotos de infância e o primeiro pedaço de bolo sempre era para o meu pai. Ou sempre estava mais afastada da minha mãe, bem como vejo algumas fotos e já vinha à memória. Nesse dia a gente brigou, por isso eu estava emburrada. Mesmo estando na igreja, eu e ela já convertidas e participando de muitos ministérios, sempre brigávamos. Por diversas vezes se saíamos no soco e tapas, e eu não tenho nenhum orgulho disso. Sempre ouvia as minhas amigas falar que a mãe era a rainha delas, que a mãe era a melhor amiga delas. E eu nunca consegui ter esse sentimento e me culpava muito. Como uma filha pode não gostar da própria mãe?
Me sentia ingrata e, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer. No fundo, eu sempre amei muito minha mãe e hoje eu tenho a certeza que ela também me amava. Após as brigas, tinha o arrependimento e tudo ficava bem. Mas a mágoa sempre existiu em meu subconsciente. As coisas melhoraram muito após meus pais se converterem. Não lembro de brigas feias, traição, mas a relação entre eu e minha mãe sempre foi tóxica. Nós nos amávamos e, ao mesmo tempo, se odiávamos. Terminei a minha faculdade, comecei a trabalhar, a ter a minha independência, tive namorados e assim foi passando os anos. Entre eles, uma briga ou outra com a minha mãe, se ofendíamos com palavras, passava alguns dias, pedíamos desculpas, mas nunca era do coração. Nossa, quantos recomeços, pedidos de desculpa, mas bastava qualquer situação, eu e ela brigávamos e o sentimento de raiva voltava. Os anos iam passando e cada vez me tornava uma pessoa amargurada. Com raiva, orgulhosa, pensava, cansei de ser a certinha da igreja. Sempre correta, eu vou fazer o que eu quiser, embora nunca fiz nada ilícito, afinal, eu ainda participava da igreja e ministérios. Em 2018, com 26 anos, eu conheci o meu esposo. Ele é o que sempre pedi a Deus. Temos um casamento abençoado, um relacionamento com a bênção dos meus pais. Ele é totalmente o oposto de mim. Um marido calmo, nunca se ira com nada, pensa para falar, nunca age por impulso. Mas eu, com as minhas falhas de caráter, por muitas vezes quis ser autoritária em meu casamento. Mandona, dona da verdade, somente eu estava certa. Sempre as coisas devem ser do meu jeito. Já peguei o celular escondido, já disse tantas verdades sem medir as palavras. Que vergonha. Eu que deveria ser o exemplo, já que eu trouxe ele para a igreja. Meu marido foi muito sábio. Soube lidar com o meu temperamento, tenho certeza absoluta que já era a mão de Deus agindo em minha vida. Estou casada há 3 anos e sempre fui e me senti muito abençoada. Fiz a faculdade dos meus sonhos, estou trabalhando com o que amo, casei com um marido que pedi a Deus. Meus pais se separaram há 5 anos atrás e, de uma certa forma, me senti aliviada. A culpa deles terem casado por minha causa passou, pois agora eles estão felizes. Meu pai casou, minha mãe está noiva, meu irmão está seguindo a vida dele. Eu já fui curada de um nódulo no meu seio. Já sobrevivi a uma septicemia com 5 dias em coma numa UTI. Enfim, eu pensei, está tudo ótimo na minha vida, tudo 100%. Até que ano retrasado, em 2023, veio o desejo de eu e meu esposo engravidarmos. Era meu sonho ser mãe, e com apenas 4 meses engravidei. Nossa, como eu sou abençoada, nossas orações foram ouvidas e agora eu zerei a vida. Consegui conquistar tudo o que eu queria. Mas, de repente, veio um sentimento muito forte em meu coração, uma ansiedade, um medo muito grande de ser mãe e passar todos os meus traumas para a minha filha. De uma certa forma, eu fiquei com medo de ser igual a ela e agir com a minha filha da mesma forma. E até pensei, eu vou pagar tudo o que fiz. Todas as brigas que tivemos, agora eu vou colher o que eu plantei. Foi então que resolvi fazer o 30 semanas. Eu não podia aceitar isso em minha vida. Pela minha filha, por mim, eu resolvi quebrar o ciclo. Aceitei que precisava, sim, de ajuda. Ainda no esquenta do 30, eu chorava muito, pois tinha tido uma briga muito feia com a minha mãe. Estava grávida de 8 meses, inclusive por conta da minha filha. Não aceitava ela dar opiniões como a avó em relação a algumas coisas. Uma pessoa totalmente orgulhosa, rancorosa. Eu chorava de raiva e relembrando as coisas do passado. Minha filha nasceu no segundo encontro do 30 semanas. Inclusive é essa que está gritando lá atrás.
Minha filha nasceu no segundo encontro do 30 semanas. E desde esse dia do nascimento da minha filha e até os dias de hoje, há 1 ano, eu e minha mãe nunca mais brigamos. Podem acreditar, isso é um milagre. Chegou o dia do retiro e eu pedia: Senhor, me ajuda a ter memórias positivas da minha infância. Eu só lembro de coisas ruins, não é possível que eu só lembre de coisas ruins. Me ajuda, Espírito Santo, a lembrar de momentos bons com a minha mãe. Eu coloquei os pés lá e ainda no café eu senti uma emoção muito grande. Eu comi o sanduíche e chorava, sem nem saber o que estava acontecendo. Eu nunca senti nada parecido, embora sempre participei de muitos retiros. Comecei a escrever minhas memórias e, para a honra e glória de Deus, como se o Espírito Santo tirasse uma venda dos meus olhos, veio muita lembrança boa com a minha mãe e meu pai. Lembrei de momentos com os meus avós, tios, primos, momentos com a minha mãe, momentos especiais, que foram tantos que eu nem poderia relatar tudo aqui, pois realmente são muitos. Pela primeira vez na minha vida, senti que deixei tudo lá. Já não me dói mais. Passei a ter um amor muito grande por minha mãe, um amor genuíno. Senti na pele e me coloquei no lugar dela. Senti as suas dores, seus medos, entendi e perdoei tudo o que aconteceu no passado. Tenho ainda muitas áreas de luta, como minha impulsividade, o julgamento, a ira, mas em total vitória contra a mágoa com a minha mãe. O principal motivo de eu ter iniciado o programa. Sinto que já melhorei muito, coisas dentro da minha casa, em meu casamento, no trabalho, bem como minha filha. Ela veio como um presente de Deus para também me ajudar a amadurecer e ser melhor a cada dia. É por ela, por mim, pelos outros com quem eu convivo e principalmente ser alguém melhor para Deus, pois Ele merece o melhor de nós. Deixo o versículo que sempre andou comigo por muitos anos, 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Obrigada pelo silêncio.